Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 4 de janeiro de 2021. Primeiro vídeo do ano, espero que todos tenham passado bem a virada do ano, que Deus nos reserve um 2021 melhor do que o péssimo ano de 2020. Antes de começar, eu gostaria de agradecer ao Odair Delpozo, de cujo canal muita gente tem vindo indicada por ele para o meu canal. Valeu, Odair, muito obrigado. E aos meus seguidores que não conhecem o canal do Odair Delpozo e gostam de algum comentário bem humorado sobre a política, sempre preciso, com umas pitadinhas de veneno, eu recomendo que acompanhem também o canal do Odair Delpozo. Inscrevam-se lá que vocês não vão se arrepender. Qual é o assunto de hoje? É a minha tentativa de dar a resposta para uma pergunta que é: de onde vem a força do Bolsonaro? Vou me socorrer de um sociólogo alemão chamado Max Weber. Ele é um dos pais da sociologia moderna, um clássico. A teoria dele é frontalmente contestadora do marxismo, embora isto não apareça de forma explícita nos escritos dele. E ele é um clássico justamente porque os conhecimentos que ele sistematizou sobrevivem no tempo e, a meu ver, explicam com mais clareza o que acontece em várias dimensões da vida social contemporânea. Max Weber dedicou boa parte dos seus estudos a teorizar sobre a lógica da ação humana, as motivações dos indivíduos para a ação, e parte dos seus estudos também foi dedicada a fazer uma tipologia da liderança política. E ele diz que existem 3 tipos de liderança. A liderança de tipo tradicional, ou seja, o indivíduo lidera porque é um ancião ou porque é herdeiro de alguém que liderava a comunidade no passado e, consequentemente, este tipo de liderança é herdado e mantido pela tradição. As pessoas respeitam o líder porque ele é mais idoso, mais inteligente, mais experiente, ou porque ele herdou a liderança de um antepassado. O segundo tipo de liderança é o tipo de liderança baseada no aspecto legal e racional, ou seja, a liderança está ancorada no arcabouço jurídico, formal, organizacional de uma sociedade, e a autoridade do líder provém de uma posição que lhe é dada pela legitimação legal. Há um sistema de normas vigente na sociedade que as pessoas consensualmente aceitam, e aquele indivíduo que exerce o poder, então, tem o seu poder consentido pela sociedade porque as pessoas respeitam as normas vigentes. O terceiro tipo de liderança é a liderança carismática, ou seja, aquela que provém do dom, de alguma capacidade inata do líder. Eu dei um Google no significado de carisma. Se vocês fizerem isso, vão encontrar várias páginas ali com definições. Eu peguei a primeira que me veio, não por preferência, mas porque ela me serve. E ela fala de 2 tipos de significado do termo carisma. Um deles é de tipo teológico, de natureza mais teológica, e diz que o carisma é um dom divino concedido ao crente para o bem da comunidade. Outra é de origem mais sociológica. A definição sociológica de carisma diz que o carisma é uma autoridade exercida pela fascinação irresistível que o indivíduo tem ao exercer influência sobre os outros através da sua forma de agir e das suas atitudes. Ao meu ver, esta é a característica principal do tipo de liderança do presidente Bolsonaro. Além de Bolsonaro, entre os políticos recentes da história do Brasil que se valem da liderança carismática, está o Lula. Vou pedir perdão para vocês pela heresia de usar imagens do Lula nesse vídeo, mas elas são importantes para ilustrar o que eu quero dizer. Lula usou a sua liderança para o mal e terminou se autodestruindo. Destruiu a sua imagem, destruiu a sua reputação,
a utilizar a sua liderança carismática para atender interesses próprios de corrupção, de enriquecimento ilícito. Como se sabe, Lula nunca trabalhou na vida e, mesmo tendo parte do seu patrimônio e do seu dinheiro desapropriados pela justiça para devolver tudo aquilo que roubou, continua sendo um milionário. Portanto, ficou rico usando a sua liderança carismática. Vejam aí 4 fotos da relação do Lula com o povo. Lula tinha consciência do que estava fazendo. Se ele estava representando ou não, não dá para saber. É possível que sim, mas vejam o que as fotos transmitem. Intimidade com o povo. Este contato, ele é amplificado pela comunicação. Se vocês derem um Google lá nas imagens do Lula, botem lá Lula com o povo, vocês vão encontrar centenas de fotos ou vídeos, imagens como essa, nas quais Lula está em relações de intimidade com a população e é praticamente idolatrado. Se você observar pela maneira como as pessoas olham para o Lula, tocam o Lula, vocês verão que ali é uma espécie de adoração, de idolatria, que é característica da liderança carismática. E observem que o Lula retribui. Se ele representa muito bem ou não, não sabemos, mas é evidente que ele revela olhares de uma maneira de tocar, de se abraçar na população, que explica o fato de que ele cresceu como líder de uma liderança sindical, tornou-se presidente do Brasil, conseguiu a façanha de eleger e reeleger a Dilma, vejam só. Então, Lula, mesmo tendo usado essa liderança para o mal, é uma liderança de tipo carismático, como o presidente Bolsonaro. Eu selecionei aqui, recebi por WhatsApp em vários grupos, uma sequência de imagens desse mergulho do presidente Bolsonaro na Praia Grande, aqui no litoral sul de São Paulo, uma praia frequentada pelo povão, por gente de baixa e média renda, um balneário onde o povo com mais baixa renda costuma se divertir. O presidente chegou de lancha, foi percebido pelos populares e todo mundo já deve ter visto aí o que aconteceu. Vou mostrar as imagens, né? Primeiro um plano geral do presidente aglomerando gente dentro d'água sendo visto de um prédio, depois o presidente na lancha acenando para os populares, a multidão percebendo a presença do presidente, começa a nadar em direção à lancha e o presidente pula no mar, vai nadando em direção às pessoas e confraterniza com as pessoas dentro d'água. Viram como eu disse, a expressão do olhar das pessoas, a maneira como o presidente se envolve e se deixa envolver? Há uma carga simbólica também muito forte no fato deste encontro ter se dado dentro d'água. Há toda uma simbologia, até religiosa se quiserem, do fato de que o presidente tenha mergulhado na mesma água no interior da qual as pessoas estão se banhando. A imagem é muito forte, há uma comunicação muito intensa entre o presidente e os banhistas. E não se trata apenas de uma comunicação verbal, do presidente conversando ou apertando a mão das pessoas. Há uma carga simbólica, é perceptível que o presidente se relaciona e influencia as pessoas pelo seu carisma, pela sua capacidade de encantar e de influenciar as pessoas por atitudes e gestos como esse. O presidente passa sinceridade, autenticidade, e isso tem uma força de comunicação impressionante, uma força que o vídeo evidencia e amplifica. A televisão, o vídeo, são ferramentas muito poderosas. Quando a sua imagem é ruim, quando você tem uma energia negativa ou uma deficiência, uma incapacidade de se comunicar bem no vídeo, o vídeo vai ampliar essa incapacidade
e vai provocar distorções na sua imagem. Ao contrário, quando você se comunica bem, transmite sinceridade, transmite autenticidade, o vídeo, as fotos, tudo que você faz na frente das lentes de uma câmera será amplificado em benefício de quem tem esse dom. Por outro lado, se formos observar o tipo de liderança de gente como Fernando Henrique e Dória, por exemplo, veremos que são lideranças de tipo legal e racional, não são líderes carismáticos. Fernando Henrique Cardoso conseguiu se eleger e se reeleger presidente do Brasil não porque tivesse carisma, mas porque fez o Plano Real. Em 1994, quando ele se elegeu pela primeira vez, o principal problema da população brasileira era a hiperinflação, a corrosão dos salários, do poder de compra do povo provocada por uma inflação de 80%, 100% ao mês, 2.000% ao ano. Fernando Henrique Cardoso, com o Plano Real, acabou com a inflação antes mesmo de se eleger e, com isso, facilitou a vida da população, equiparou o real ao dólar, aumentou o poder de compra da moeda e conseguiu eleger-se 2 vezes, comandar o país ao longo de 8 anos, com base naquilo que em sociologia se chama legitimidade de desempenho. Outro líder que tenta se sobressair com a legitimidade de desempenho é o João Dória, governador de São Paulo. Gente, eu gostaria de citar aqui mais explicitamente no que é que ele tenta legitimar o seu desempenho. Todos sabemos que ele se elegeu na carona do Bolsonaro. Não foi o carisma que ele não tem que o elegeu, mas o fato de que, utilizando-se de uma estratégia racional de marketing, ele grudou a sua imagem no presidente Bolsonaro, surfou a onda Bolsodória e conseguiu se eleger governador de São Paulo. Eleito governador, traiu o presidente, passou para a oposição. Mais recentemente, ele tentou se apresentar à população como o solucionador do principal problema que nós vivemos. Gente, eu não vou citar explicitamente do que eu estou falando para o meu vídeo não ser censurado e para que eu não possa ser impedido de impulsionar esse vídeo. Eu costumo gastar ali R$10 por vídeo para direcionar os meus vídeos para os outros canais da direita. Então, as pessoas que já conhecem os outros canais da direita passam a ver o meu videozinho lá disponível. Quando elas terminam de ver os vídeos dos outros canais, o meu vídeo aparece lá para ver. Isso aumenta a visibilidade do meu canal e dos meus vídeos. Mas se eu usar certas palavras aqui, isso será considerado evento sensível e o alcance do meu vídeo é reduzido e eu não posso impulsionar. Então eu não vou utilizar o termo explícito que eu gostaria e deveria utilizar, mas todo mundo sabe que Dória tentou se apresentar como portador da principal solução do principal problema que nós vivemos no Brasil e no mundo hoje e fracassou. Nem no país de origem, de onde ele foi buscar a solução para esse problema, estão usando a solução que ele quer impor aos brasileiros. Portanto, ele fez uma tentativa de se legitimar pelo desempenho, ou seja, assim como o Fernando Henrique acabou com a inflação usando o Plano Real e se elegeu e se reelegeu, ele pretendia apresentar-se como portador da solução deste problema que aflige a sociedade brasileira mundial e fracassou, está em maus lençóis. Dória, como eu dizia, padece do mal de ser excessivamente racional, frio, calculista, de abusar do marketing em tudo que faz e de utilizar a superexposição na mídia como forma de projetar a sua liderança e tentar extrapolar a liderança dele, que provém do fato de ser governador de São Paulo, para tentar viabilizar a sua candidatura à presidência da República. E não consegue exatamente porque a sua imagem transmite o oposto daquilo que o presidente Bolsonaro transmite quando aparece, por exemplo,
nessas cenas em que mergulhou no mar junto do povo, coisa que ele faz corriqueiramente, interrompendo seus roteiros de viagem e de surpresa, entrando em cidades pequenas pelo interior do Brasil, indo a boteco, jogar sinuca, tomar um refrigerante, entrando numa cabeleireira lá que estava inaugurando seu salão para cortar o cabelo, enfim, as imagens que a gente está cansado de ver e que Dória jamais conseguiria fazer. Dória, ao contrário de Jair Bolsonaro, passa falsidade, excessivo planejamento, excessiva racionalidade, incapacidade de seduzir, de encantar e de influenciar as pessoas pelo seu carisma e pelas suas atitudes, que ao contrário de Bolsonaro, pegam mal e destroem a credibilidade de Dória, tanto mais quanto mais ele força a superexposição na mídia. Gente, para ilustrar o que eu estou dizendo, eu selecionei aqui 2 insights analíticos de gente inteligente. Um deles é o Roberto Jefferson, uma liderança polêmica, muita gente não gosta dele, mas ninguém pode negar que é um sujeito extremamente sagaz e inteligente. Peguei essa entrevista no Facebook, na qual ele fala dessa característica do presidente Bolsonaro a que eu me referia. Vamos ouvir. Porque o Bolsonaro não tem malícia. É engraçado no Bolsonaro que ele não tem essa malícia política de ver esse tipo de construção conspiratória. Ele não tem essa coisa dolosa do Fernando Henrique, essa coisa dolosa que o Rodrigo Maia já tem, apesar de ser jovem, mas tem o pai na política, foi político muito tempo, pai prefeito do Rio, então já tem aquele dolo, aquela maldade política. O Bolsonaro sempre foi um artilheiro, sempre foi um combatente de frente, nunca um articulador de fazer o mal, um Temer, que vai mexer um peão no tabuleiro, pensa qual é a atitude, qual é a consequência, o que vai acontecer na 5ª julgada, na 6ª julgada, na 10ª julgada, já mede na frente. O presidente Bolsonaro é rompedor, ele é franco, ele é sincero, ele é honesto na maneira de ser e é honesto na maneira de agir. Como vocês podem ver, Roberto Jefferson também tem essa percepção de que Bolsonaro é um líder carismático que influencia pela autenticidade, pela sinceridade, pela maneira espontânea como age e se comunica, de uma forma até ingênua, ao ponto dele não perceber, a não ser depois que Roberto Jefferson deu as suas entrevistas para a mídia, que estavam armando um golpe contra ele. Neste outro card do Rodrigo Constantino, publicado nas suas redes sociais, há também uma leitura de como o Constantino percebe a liderança de Bolsonaro e o tipo de liderança de Dória. Vamos ver o que diz Constantino. Comparando a liderança de Bolsonaro com a de Dória, Rodrigo Constantino escreveu: um quer se sentir normal, gente como a gente, parte do povo de onde veio, um cidadão, um indivíduo, e por isso mergulha no mar ao lado dos banhistas que gritam mito. O outro só pensa no poder, é falso em tudo que faz, cada mensagem é calibrada, dosada e não pode sair na rua. Nas palavras de Constantino está uma outra percepção daquilo que eu chamo de liderança carismática em comparação com a liderança de tipo legal ou racional. Dória move-se com aquilo que Max Weber chama de racionalidade com respeito a fins. Tem objetivos, planeja e age conforme um roadmap, um mapa de ação que ele previamente planejou e não dá um passo, não dá uma vírgula além daquilo que está no seu mapa. Ele planeja mal, está se dando mal, não está percebendo. Tanto mais quanto mais expõe essa imagem, mais se prejudica. Bolsonaro, ao contrário, foi vítima de uma perseguição implacável da mídia brasileira e internacional intensamente durante praticamente um ano. Essa mesma mídia foi capaz de mudar o curso da eleição americana e no Brasil, pelo contrário, o presidente Bolsonaro sobreviveu, está mais forte do que nunca nas pesquisas e é o candidato preferido da população
para a presidência da República em 2022, com uma reeleição bem encaminhada, se não acontecer nada capaz de tirá-lo do seu rumo. O presidente Bolsonaro, como eu disse, sustenta a sua liderança no carisma, na capacidade de seduzir, de encantar pela maneira natural de ser. Se ele conseguir eleger os presidentes da Câmara e do Senado e retomar a agenda das reformas econômicas e conseguir fazer avançar alguns pontos da pauta conservadora, que são os dois aspectos da agenda política em nome da qual ele se elegeu, liberalização da economia, redução do tamanho do Estado, redução da carga tributária e aprovar alguns pontos da pauta conservadora, como liberação de armas e outros, terá pavimentado uma força poderosa para se reeleger. Unirá a sua liderança carismática com a legitimidade de desempenho, mostrando que cumpriu pelo menos em parte aquilo que prometeu e que, portanto, consegue ser uma pessoa autêntica, espontânea e natural e, ao mesmo tempo, um bom gestor que cumpre aquilo que promete na eleição. Uma força política difícil de combater, difícil de derrotar, se isto se concretizar. A conferir, a eleição vem aí, algo os inimigos terão que fazer se quiserem derrubar o presidente Bolsonaro da sua trajetória firme em direção à reeleição. O comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se no meu canal e tenha certeza que todo dia, de manhã cedinho, tem um novo comentário aqui. O de hoje era esse e até o próximo.